que eu deveria fazer nesse momento era dormir, dormir mesmo. Mas quem é que aguenta dormir com a casa assim? Eu não aguento, gente. Tem dia que eu me faço de doida, mas não é sempre não. Eu sempre gosto de deixar minha casa arrumadinha. Embora em segundos ela não vá ficar arrumadinha, eu gosto sempre de estar organizando ela. Babo mesmo ela, presentinho que Deus me deu. Gente, hoje eu vou contar uma história pra vocês. Aliás, eu comecei a contar essa história do começo, mas eu achei tão forte. Enfim, né? Então, eu resolvi contar mesmo da minha... Logo quando eu engravidei, né? Eu resolvi resumir a história. Resolvi resumir a história, tá? Então, eu vou contar pra vocês aqui do tempo que eu engravidei, de tudo que eu passei na casa onde eu trabalhava. Bom, tava indo tudo bem, né? Aliás, não tava indo tudo bem, não. A gente já tava com alguns problemas dentro da casa, né? Depois que faleceu uma das filhas dela, veio uma outra assumir e as coisas começaram a mudar rumos bem diferentes, né? Então, muitas regras foram postas, muitas coisas foram tiradas e tudo mudou. Então, a minha amiga descobriu, eu desconfiava que a minha amiga estava grávida, só que eu mesmo não sabia que estava grávida. Só que eu comecei a sentir alguns sintomas e resolvi fazer o teste de gravidez e vi que eu estava gestante. Já a minha amiga, nós estávamos desconfiando, só que veio a comprovação depois, né? Que eu fiz com que ela fizesse o teste de gravidez e foi um susto para ela. Para mim, nem tanto, porque era algo que eu queria muito, né? Então, eu fiquei muito feliz com a minha gestação, embora muito assustada. Mas deu tudo certo, graças a Deus, era algo que eu vinha planejando. Diferente da minha amiga, que foi um baita susto, então foi muito difícil para ela no começo da gravidez. Aí, o que a gente tinha que fazer? Ter a dura missão de contar, né? Então, eu resisti um pouco, mas a gente tinha que contar para nossa patroa que a gente estávamos gestante. Então, a gente chamou ela na sala para a gente termos uma conversa, né? Então, a minha amiga tomou a iniciativa, que eu tava muito nervosa, tava com medo, não vou mentir. E minha amiga contou. E ela foi logo surtando, enlouquecendo dentro da casa, dizendo que era um pesadelo, que não bastava uma estar gestante, agora tinha que ser as duas, que já tinha saído uma de licença maternidade e que não sei o quê, e começou aquele fuar dentro da casa. Ela surtou mesmo, ela ficou chateadíssima, com raiva mesmo, e resolveu descer para fumar, que não estava acreditando, que era um pesadelo. Quando ela subisse, ela ia ouvir outra história, e assim foi, né? Aí, quando ela subiu, ela perguntou novamente, a gente confirmou que sim, a gente estava grávida sim. Então, tudo foi de água abaixo, né? Só que tudo piorou quando eu descobri que eu estava tendo uma ameaça de aborto. Infelizmente, aconteceu que meu filho ele estava fora do saco gestacional. Eu estava tendo alguns sangramentos rosados constantemente. Para mim era normal, mãe de primeira viagem, porque eu via na internet que sangue vivo era que apresentava aborto, mas não via nada referente ao sangue rosado. Então, procurei a emergência e lá eu descobri que eu estava com ameaça de aborto. Então, a médica me afastou do meu trabalho, me dando 7 dias de afastamento para fazer um tratamento. Nesse tratamento, eu fiquei 7 dias afastada. Já foi o segundo estresse dela, né? Devido ao meu afastamento, não era pelo INSS, seria ela mesma tendo que me pagar, porque era apenas 7 dias. Então, fui afastada durante esses 7 dias. Quando eu voltei, retornei à médica. A médica não me liberou novamente e me afastou mais 7 dias. Então, fiquei afastada 15 dias. Porém, não pelo INSS, porque foi 7, depois mais 7. Então, ao retornar ao trabalho, gente, tudo mudou. Ficou tudo mais difícil. Ela começou a me tratar mal. Não facilitava nada para mim. Eu tinha que pegar peso, eu tinha que ter uma rotina normal, como todo mundo. Se eu tava bem, então eu tinha que trabalhar, né? Seria o normal da história. Só, gente, que eu sentia muita diferença, sabe? No tratamento meu com a outra menina. E tudo pra mim era mais difícil. Tanto é que quando a menina completou alguns meses de gestação, que eu não lembro quantos meses, já como perto dela se afastar, já foi contratada uma pessoa para ficar no lugar dela e ela dentro da casa passando a rotina para outra pessoa. Ela cuidava, ela me auxiliava e cuidava de algumas coisas da senhorinha, inclusive do quarto da senhora, né?
Então, ela, o tratamento dela foi totalmente diferente do meu. E eu tinha que passar a noite acordada, eu tinha que ficar a noite na cadeira. Certo que tudo isso eu já saberia que ia passar antes da minha gestação. Só que eu não tive o mesmo apoio que a minha amiga teve. E ela sempre dizia: se você quer, não aguenta, peça afastamento. Você não quer, você não aguenta, peça para se afastar. Mas, gente, o meu sonho era continuar trabalhando lá, porque apesar de todos os pesares, eu gostava da senhorinha, eu gostava de algumas coisas que tinha lá na casa. Eu não tinha nada contra as meninas, apesar de tinha muita diferença entre eu e a outra. Mas eu precisava, era um salário bom e eu acabei que aceitei aquela situação. Então, eu comecei a passar mal diversas vezes, porque a barriga estava ficando grande, a senhorinha não era maneira, era pesada, eu tinha que banhar ela, eu tinha que enxugar, vestir a roupa dela, eu tinha que cuidar dela normal, gente. Tinha que colocar ela na cama, tinha que subir, tinha que passar a noite numa cadeira, tinha o colchão, mas como a senhorinha usava uma máscara, então ela tirava essa máscara durante o dia, ela dava trabalho durante a noite, né? Durante a noite, aliás. E eu sempre eu tinha que estar cuidando dessa senhorinha. Então, assim, gente, a minha rotina não era fácil, não era nada fácil. E eu fiquei até 8 meses pegando peso, cuidando realmente dessa senhora, com medo de me afastar e sofrer mais ainda. Quando eu voltava, tudo era mais difícil ainda. Então, passei tudo para a doutora que estava acontecendo. Ela disse que eu tinha direito de pegar alguns atestados. E eu, não, eu me relutava em relação a isso. Só que com o passar do tempo, gente, eu comecei a passar mal. Eu ficava passando mal direto. Aí eu comecei a pensar, gente, eu poderia acontecer alguma coisa, não só comigo, como a senhorinha. Eu vou acabar derrubando ela. Então eu desabafei para minha amiga, né, que eu estava de atestado, porém eu não queria colocar o atestado porque eu não queria mais conflito e a minha amiga descobriu tudo e contou para a senhora que eu estava de atestado e que eu deveria usar meu atestado, que era um direito meu. Aí ela conversou comigo e ela entrou em contato comigo.